E aí, pessoal do nono ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou o professor Robert e na aula passada a gente falou bastante sobre ligações químicas. E na aula de hoje a gente vai resolver algumas questões sobre o assunto, tá? A gente vai ver como que esse assunto pode ser cobrado a nível de questões. Então vamos lá, vamos começar logo aqui. Aliás, antes da gente falar sobre questões, a gente vai relembrar algumas coisas. Por exemplo, ligações químicas, gente, é quando você tem elementos químicos diferentes que estão unidos. E aí tem três tipos de ligações que a gente viu na aula passada: covalente, iônica e metálica, tá? Esses elementos químicos aqui da tabela periódica, eles podem estar ligados por esses três tipos de ligação. Esse daqui, gente, foi um mapa mental que eu deixei para vocês. Ele vai nos ajudar a resolver as questões, tá bom? Então, hora ou outra, eu vou estar na questão, aí eu vou voltar para o mapa mental, aí depois eu vou voltar para a questão, beleza? Então, vamos lá. Primeira questão. As ligações interatômicas são as uniões que mantêm os átomos coesos, ou seja, juntos, tá? Esses átomos vão estar juntos, formando as substâncias. Lembrando que essas substâncias podem ser simples, quando você tem elementos químicos que estão unidos, os mesmos elementos químicos, como por exemplo o gás oxigênio, que são dois átomos do elemento químico oxigênio unidos. Ou essas substâncias podem ser compostas, como por exemplo a água, que é quando você tem dois ou mais elementos químicos que estão ligados, tá bom? Então, a letra A pede: o estabelecimento dessas ligações envolve que parte da eletrosfera? Então vamos lá, ó. Ele quer saber qual parte da eletrosfera está envolvida nessas ligações. Porque na eletrosfera, que é onde os elétrons ficam, você tem um total de 7 camadas, tá? E vale lembrar que a gente utiliza para fazer essas ligações a eletrosfera. Por quê? Porque no núcleo eu não mexo. Se eu mexer no núcleo, é bomba atômica, tá? Então o núcleo não importa muito pra gente. Então essa parte da eletrosfera, gente, que vai importar pra gente é a camada de valência, ou seja, a camada mais externa, ou seja, a camada mais energética. Essa camada tem que ter 8 elétrons para a maioria dos elementos químicos, tá? Ela tem que ter 8 elétrons, que é a regra do octeto, para este átomo estar instável, certo? E aí, dito isso, eu já respondi até a letra B, que pergunta como essa parte é denominada. Essa parte é denominada camada de valência, tá? Então as respostas ficaram mais ou menos assim. A parte da eletrosfera que se envolve nessas ligações interatômicas é a última camada mais externa, camada mais energética, que é chamada de camada de valência. Nela a gente tem que ter 8 elétrons. Isso para a maioria dos elementos químicos, tá? Eu já falei aqui das exceções. Segunda questão. A regra do octeto é empregada pelos químicos para prever se um átomo tem uma eletrosfera estável ou não. O que diz essa regra e como ela possibilita fazer a previsão? Então vamos lá, gente. Regra do octeto. A regra, toda vez que vocês ouvirem falar da regra do octeto, você já tem que estar ligado na camada de valência. Se na camada de valência tiver 8 elétrons, pronto, aquele átomo está estável. Isso para a maioria, tá? Eu já falei das exceções. Se não tiver 8 elétrons, aquele átomo vai ter que dar um jeito de se ligar com outro átomo para conseguir esses 8 elétrons na camada de valência, tá bom? Então, o que diz essa regra? Um átomo tem uma eletrosfera estável quando sua última camada possui 8 elétrons, tá? Só para relembrar de novo, temos as exceções, como por exemplo, hélio, fica estável com 2, hidrogênio, fica estável com 2.
A gente também tem o boro, a gente também tem o... Isso. Eu já me lembro o nome dos outros dois, tá? Continuando. Para saber se a eletrosfera está estável, a gente tem que consultar a distribuição eletrônica do átomo e verificar se o número de elétrons da última camada está de acordo com a regra do octeto. Beleza? Então a resposta seria mais ou menos assim. Terceira questão. O sal de cozinha, NaCl, é uma substância iônica. O açúcar da cana, essa daqui é a fórmula dele, tá? C12H22O11. Essa fórmula aqui, gente, significa que o açúcar da cana, uma molécula de açúcar da cana, vai lembrar que a cana é formada, o açúcar da cana é formado por bilhões, trilhões de moléculas disso daqui. Ele é formado por 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio e 11 átomos de oxigênio, que se juntam, formando uma molécula, e essas moléculas se juntam, formando então o açúcar da cana, tá? A questão disso aqui, ó, que ela é uma substância molecular. Isso aqui vai ser muito importante pra gente, tá? Substância molecular. E a prata, que tem o símbolo Ag, é uma substância metálica. Que tipo de ligação química existe em cada uma delas? Gente, seguinte, simples demais. Eu não preciso consultar a tabela periódica para responder essa questão. A questão me disse que o NaCl é uma substância iônica. Gente, se é substância iônica, a ligação também é iônica, tá? Vale a dica. Se é substância iônica, a ligação também é iônica. Mas isso dificilmente é cobrado em questões, tá? Esse aqui foi só um devaneio. Aí, a segunda, o açúcar da cana, disse que era uma substância molecular. Gente, se é substância molecular, a ligação é covalente, tá bom? Eu nem preciso constar a tabela. Se é substância molecular, tem ligação covalente, beleza? E por fim, disse aqui que a prata é uma substância metálica. Gente, se é substância metálica, a ligação vai ser o quê? Vai ser metálica também, tá? Então, a resposta dessa questão só poderia ser: no NaCl, cloro, a ligação iônica; no C12H22O11, a ligação covalente; e na prata, ligação metálica. Fácil demais, né? Eu nem preciso consultar a tabela periódica. A questão já me deu vários indícios. Quarta questão. A cal viva é um material muito usado por pedreiros, pintores e agricultores. Ela pode ser representada pela fórmula CaCO. CaO. Gente, isso aqui significa que eu tenho um átomo de carbono que está ligado a um átomo de oxigênio, formando então uma substância. A letra A pergunta se essa substância é simples ou composta. Vamos lá, só relembrando, deixa eu ver se eu coloquei o esquema. Não coloquei, mas dá para falar. Gente, se você tem uma substância formada pelo mesmo elemento químico, é substância simples. Se você tem uma substância formada por mais de um elemento, é substância composta. Então, como o cal é formado pelo cálcio e pelo oxigênio, eu acho que eu falei foi carbono, né? Mas é cálcio. Então, como aqui eu tenho carbono, eu tenho cálcio e oxigênio, portanto, essa substância só pode ser uma substância composta. E aí a letra B pergunta: em que grupos da tabela periódica estão os elementos que a compõem? Então vamos lá, vamos voltar para a tabela periódica e ver em que grupo está o cálcio e em que grupo está o oxigênio. Tá aqui. Gente, achei
aqui o cálcio. O cálcio, gente, está no grupo 2A, tá? 2A, chamado de família dos metais alcalino-terrosos, tá bom? Então, achei o cálcio. O próximo aqui é o oxigênio. Olha quem foi que eu achei aqui, ó. Oxigênio. O oxigênio, gente, está na família 6A. Que aí, essa família aqui é a família dos calcogênios, certo? Família dos calcogênios. Então, a quarta questão aqui, o grupo da tabela periódica que está. O cálcio está na família 2A e o oxigênio na família 6A. Por fim, que tipo de ligação química existe na cal viva? Então vamos lá. Você tem um elemento que está na família 2A ligado a um elemento que está na família 6A. Vamos voltar lá para o mapa mental. Vamos ver aqui. Vamos tentar eliminar cada uma delas. Aqui, ó, você tem a chamada ligação metálica. A ligação metálica é quando você tem um metal que está unido a outro metal. O oxigênio, gente, deixa eu só ver bem aqui. O oxigênio, ele não é um metal. Então, se ele não é um metal, eu já posso eliminar a ligação metálica, tá? Depois, eu vou ter a chamada ligação iônica, que é quando eu tenho um metal com uma metal. Gente, o cálcio, ele não é metal. O metal, os metais, gente, são esses que estão aqui, ó. Eu até falei para vocês, esses que estão aqui, ó. O bromo, tá? Esse daqui tudo é considerado metal, mas nem o cálcio e nem o oxigênio é considerado metal. Ambos são ametais. Então, se você tem dois ametais juntos, você tem, então, uma ligação covalente. E você vai ter um compartilhamento de elétrons, tá bom? Então, portanto, a quarta questão aqui, aliás, aqui deu iônica. Só um minuto, eu vou ver isso aqui direito. Iônica. Gente, não, tá certo, tá certo, tá certo. Você tem um metal que tá com a metal. E aí, quando você tem esse caso, você tem aqui que você tem uma ligação iônica. Então, a resposta ficaria: letra A, substância composta, pois é constituída de dois elementos químicos distintos, o cálcio e o oxigênio. O cálcio está no grupo 2 e o oxigênio no grupo 16, ou no família 6A. E a ligação que tem é uma ligação iônica, porque você tem um metal mais um ametal, tá bom? Quinta questão. Faça a correspondência correta entre as frases da coluna 1 e o tipo de ligação na coluna 2. Então vamos lá, gente. A primeira aqui fala entre átomos de Na. Na é o quê? É o sódio, tá? No caso do sódio, gente, o sódio, ele vai estar... eu vou apagar aqui. O sódio, ele tá bem aqui, ó. O sódio, ele tá bem aqui. Quando você tem ligações de um metal com outro metal, vale lembrar que o sódio está aqui, ó. Ele está na família dos metais alcalinos, tá? Então, ele é considerado metal. Então, quando você tem metais unidos, você tem uma ligação metálica, tá? Então, quando você tem átomos de sódio que estão unidos, você tem aqui uma ligação metálica, tá? A letra B fala entre átomos de cloro. O cloro, gente, ele vai estar aqui, ó, na família 7A.
O cloro, gente, ele é o que? Ele é um ametal. Então, se você tem um ametal, que é o cloro, junto com outro cloro, que também é ametal, você vai ter uma ligação covalente, tá? Então, aqui na letra B, você tem ligações covalentes. Só que essa covalente é o quê? Ela é simples, ela é dupla ou ela é tripla? Eu não falei isso para vocês, mas prestem bastante atenção. Vamos lá. O cloro, gente, ele está na família 7A. Se ele está na família 7A, ele tem quantos elétrons em sua camada de valência? 7. Ele precisa de quanto? Ele precisa de 8. Então ele só precisa de mais um, né? Eu vou fazer aqui, ó, o seguinte. Aqui você tem o cloro, que tem 7 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui você tem outro cloro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você lembra como eu disse para vocês? Pois é. Como é uma ligação covalente, eles vão compartilhar pares de elétrons. Só que o cloro, gente, ele só precisa de um, certo? Então, ó, eles vão compartilhar esse elétron aqui. Então, essa ligação aqui, ela vai ser simples, só vai ser uma ligação, tá bom? Então, aqui entre átomos de cloro, eu tenho uma ligação covalente simples. Essa questão aqui, gente, ela é muito completa. Se vocês aprenderem o que está nessa questão aqui, vocês não erram uma questão sobre ligações químicas nunca mais. Beleza? Então, entre átomos de cloro, você tem ligações covalentes simples. Por quê? O cloro é um ametal. Se ele está junto com outro ametal, que é outro cloro, então você vai ter uma ligação covalente. E por que ele é simples? Porque só tem uma ligação, porque ele só precisa de um elétron. Tranquilo? Vamos lá agora, aqui letra C, oxigênio. Gente, o oxigênio também é um ametal, tá? A gente já acabei de falar para vocês aqui que o oxigênio é um metal. Nessa questão aqui, no caso, né? Nessa questão aqui, eu não lembro se eu falei que o oxigênio seria o ametal e o cálcio, ele está na família dos metais alcalino terroso, então ele também é um metal. E aí é por isso que você tinha ligação iônica na questão passada. Agora vamos voltar para essa daqui. Entre átomos de oxigênio, o oxigênio é ametal. Se é ametal, é oxigênio com oxigênio, ametal mais ametal, ligação covalente. Ela vai ser o que? Ela vai ser dupla. Porque, gente, o oxigênio, ele está na família, ó, vou voltar aqui e mostrar para vocês. O oxigênio, ele está bem aqui, ó. Ele está na família 6A. Significa que ele tem 6, esse aqui é um 7. Ele tem 6 elétrons na sua camada de valência. Ele precisa de quanto? Ele precisa de 8. De 6 para 8, faltam 2. Então, ele tem que ter duas ligações, ele tem que compartilhar 2 elétrons para ele atingir a sua estabilidade, de acordo com a regra do octeto, tá? Então, aqui no caso da ligação entre átomos de oxigênio, você vai ter uma ligação covalente dupla, certo? Próxima questão, letra D. Entre átomos de nitrogênio. Gente, o nitrogênio também é um ametal. Então, se você vai unir átomos de nitrogênio, você vai fazer uma ligação entre o ametal e outro ametal. O nitrogênio, gente, ele está nessa família aqui, ó. Ele está na família 5A. Isso significa, gente, que ele tem 5 elétrons em sua... Eita, setinha bonita. Ele tem 5 elétrons em sua camada de valência. Só que ele precisa de quanto? Ele precisa de 8, tá? Ele precisa de 8 elétrons. Então, já que ele precisa de 8 elétrons, de 5 para 3, de 5 para 8 faltam 3. Ele tem que fazer 3 ligações. Então, por isso que em átomos de nitrogênio a gente vai ter uma ligação covalente tripla. Eu vou só fazer o esquema do nitrogênio aqui para vocês, para ficar um pouco mais claro. Aqui eu tenho um átomo de nitrogênio com 5 elétrons na sua camada. Espera aí, eu vou fazer diferente.
com 5 elétrons aqui na sua última camada. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui eu tenho outro átomo de nitrogênio, que também tem 5 elétrons na sua última camada. Lembrando que para fazer ligação, o que vai me importar é só a camada de valência, tá? Então, como eu já sei que é uma ligação covalente, porque é de um metal mais um metal, eles vão compartilhar elétrons, então vai ficar mais ou menos assim, ó. Esse daqui vai compartilhar com esse vai compartilhar com esse, e esse vai compartilhar com esse. Ó, então, entre átomos de nitrogênio você vai ter 3 ligações. Daí o nome covalente tripla, tá? Então, só recapitulando, covalente simples, 1 ligação, covalente dupla, 2 ligações, covalente tripla, 3 ligações. Tranquilo? Ok, apagando aqui. Por fim, nos restou letra E, entre átomos de sódio e cloro, NaCl. Gente, o sódio é o que? É um metal, certo? O sódio é um metal. O cloro, a gente já falou aqui que ele é um ametal. Quando você tem um metal com um ametal, que é exatamente o caso da questão, você tem uma ligação iônica, que vai formar íons, tá bom? Então, no caso aqui da letra E, você tem uma ligação iônica. Beleza? Então a resposta ficaria mais ou menos assim, ó. Aliás, eu vou deixar desse jeito mesmo. Entre átomos de sódio eu tenho ligação metálica, entre átomos de cloro eu tenho ligação covalente simples, entre átomos de oxigênio eu tenho ligações covalentes duplas, entre átomos de nitrogênio eu tenho ligações covalentes triplas, e entre o sódio, que é um metal, com o cloro, que é um ametal, eu tenho uma ligação iônica. Beleza? Deu para entender, gente? Entendeu essa questão? Não erra nunca mais. Beleza? Vamos lá, 6ª questão. O dióxido de carbono, o famoso CO2, é um gás essencial no globo terrestre. Sem a presença desse gás, o globo seria gelado e vazio. Porém, quando ele é inalado em concentração superior a 10%, pode levar o indivíduo à morte por asfixia. Lá no ensino médio vocês vão ver por quê, mas eu vou dar uma adiantada. As nossas células sanguíneas, elas têm algo chamado hemoglobina. A hemoglobina, ela é responsável por capturar o gás oxigênio e aí transportar para todo o restante do nosso corpo, né, para as células do nosso corpo. Só que a hemoglobina, ela gosta do gás oxigênio, só que ela adora o dióxido de carbono e o monóxido de carbono. Então, se você tiver esse gás aqui em grande concentração no ar que a gente respira, a hemoglobina ela vai preferir o dióxido de carbono. E aí, em vez das nossas células receberem o gás oxigênio, elas vão receber o gás oxigênio, ou o gás carbônico, que não serve para elas. O dióxido de carbono, na verdade, que não serve para elas. E aí, o que vai acontecer? A pessoa não vai conseguir respirar, e aí ela pode ir à morte por asfixia. Beleza? Continuando. Esse gás apresenta em sua molécula um número de ligações covalentes igual a... A questão já me disse aqui, ó, que a ligação é covalente. Então, eles estão compartilhando elétrons, certo? Ok. O carbono é da família 4A. Se ele é da família 4A, ele precisa de quantos... se ele é da família 4A, ele tem 4 elétrons em sua camada de valência. Para atingir a regra do octeto, para ele atingir o 8, ele precisa de mais 4. Então, eu já sei que é 4 ligações, tá? Mas vamos com calma. Continuando. O oxigênio aqui, ó. O oxigênio ele é da família 6A. Então, ele vai precisar de 2 elétrons para completar os 8. Tá bom? Então, como é que a gente faria essa questão? Vamos lá, gente.
Vamos colocar o carbono. Deixa eu só confirmar se o carbono é da família 4A. Tá aqui, 4A. O carbono vai ficar no meio. Se ela é da família 4A, ele tem 4 elétrons na sua camada de valência, tá? Aqui os 4. O oxigênio, ele é da família 6A, então ele tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O outro oxigênio aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vamos lá, como que ficariam essas ligações? Ó, o carbono precisa de 8 e o oxigênio precisa de 2. Esse oxigênio aqui vai compartilhar um elétron com esse carbono, vai compartilhar outro com esse carbono. Pronto. Esse oxigênio que tinha 6, ele conseguiu 2, ele já tem 8. Então ele nem precisa fazer mais ligação, certo? Ok. Só que o carbono, gente, ele tinha 4. Ele conseguiu 2, ficou com 6. Só que ele precisa de 8. E aí, como é que faz? Ele tem que fazer mais 2 ligações aqui, ó, com esse outro oxigênio. Esse outro átomo de oxigênio aqui, que tinha 6, ganhou mais 2, ficou com 8. Perfeito. Já conseguiu atingir a regra do octeto. Esse carbono aqui, que tinha 4, depois 6, conseguiu mais 2, também conseguiu ficar com 8. Então, todos os átomos aqui estão estáveis. E aí a questão quer saber quantas ligações tem. E aí você vai contar aqui, ó. 1 ligação, 2 ligações, 3 ligações e 4 ligações. Alternativa correta aqui, letra A. Então, sexta questão, alternativa A. Cada ligação dupla representa 2 ligações covalentes. Como são 2 ligações duplas, a gente tem um total de 4 ligações covalentes, certo? Então, pessoal, a gente vai encerrando por aqui. Espero que vocês tenham compreendido bastante esse assunto. É um assunto bem legal de ser estudado, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui. Fiquem bem e até a próxima.